Notícias de Franca. Tela na tela. Nós estamos começando mais uma entrevista, um videocast em eleições 2026. Conhecer para eleger. Você sabe em quem você vai votar para deputado federal? E para estadual? Não vou nem perguntar para os outros cargos de uma eleição praticamente geral, à exceção de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Tudo mais cai aí na ponta dos seus dedos no primeiro domingo de outubro vindouro. Olha quem está aqui conosco nos estúdios, Yasmin Neves, que está cuidando da minha cozinha técnica. Olha quem está aqui, um jovem. As pessoas falam tanto que a política precisa de sangue novo. Tem sangue novo aí, Guilherme Biali? E aí, Theo, tudo bem? Em cima? Com certeza. Obrigado. Tem sangue novo aí, cara? Com certeza. Sangue novo com ideias velhas? Não, de jeito nenhum. Sangue novo com tradição, porque veio de uma família tradicional, que já tem muita experiência na política, muita experiência em cuidar das pessoas. A tradição não impede que a gente faça transformações. Exatamente. Esse é o seu grande mote, mostrar que, ainda que nós possamos ser mais jovens em termos etários, de idade, a gente pode contribuir para a justiça social. É isso aí, então. Muito bem. Que partido você está afiliado? Eu estou no PSDB. PSDB. Isso. Você vai ser coveiro desse partido ou você vai ser um novo timoneiro? Não, com certeza não. Coveiro não. Pelo contrário, o PSDB... Coveiro não é quem vende couve, não. Não. O PSDB é um partido que, de fato, passou aí por um ataque. E eu até costumo perguntar a quem interessa acabar com o PSDB. Um partido que tem tanta história, um partido que já governou o Brasil, que já governou São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Eu integrei José o PSDB, Serra. assim que o partido foi criado, eu era vereador em Franca e tive a honra, Guilherme Biali, de... Deus sabe que isso é verdadeiro, não preciso me vangloriar, toda a honra e toda a glória é de Deus. Nós, particularmente, conseguimos botar 8 vereadores historicamente na bancada da Câmara. Você acredita nisso? Muito legal. Isso mostra a força do partido. O partido já governou Franca, inclusive, teve presidência da Câmara, já contribuiu muito. E aí sofreu, nos últimos anos, alguns ataques. Por que você acha que esses ataques do PSDB foram tão fortes, contundentes e acabaram impactando negativamente? Não, é importante o partido porque ele fala muito sobre a pessoa. Se você é uma pessoa, o PSDB é um partido da responsabilidade fiscal. É histórico isso no partido. Então você pode assumir que quem está à frente do partido... A Lei Complementar 01 nasceu daí. Nasceu daí. Então você pode assumir que quem está no PSDB é uma pessoa preocupada com responsabilidade fiscal. Quando você fala em responsabilidade fiscal, para a pessoa mais leiga, que não entende de orçamentação, não entende de lei de diretrizes orçamentárias, não sabe nem o que é um PPA. PPA não é partido novo, viu, minha gente? É um plano plurianual. Faz parte das leis orçamentárias. O que é responsabilidade fiscal? Seria mais ou menos eu gastar o que eu quero gastar? Não, é o oposto. Você não gastar mais do que você arrecada. Você cortou meu barato, pô. E nem parece tão absurdo assim, né? Você falar para um prefeito que ele não pode gastar mais do que ele arrecada. A magia do negócio, a responsabilidade fiscal é... Não gastar mais do que arrecada. Simples assim, é ter cuidado com o dinheiro público. Então, é o que a dona de casa ensina para um marido irresponsável? É o que um pai de responsabilidade ensina para o filho dele. Filho. Exatamente. É o que qualquer empresário tem que fazer. Tem isso no Brasil e as prefeituras e os estados todos têm grandes dívidas? Olha, na minha visão, não tem isso por 2 razões. Primeiro, porque a lei é muito falha. Então a legislação ela existiu lá atrás com muita seriedade quando veio forte demais, né? Veio forte, mas você foi flexibilizando ela a cada governo que passava, o Congresso. E você tem um Congresso sedento por emenda parlamentar, um Congresso sedento por dinheiro, por mais gastos públicos. Então isso foi enfraquecendo. Na contramão da lei de responsabilidade. Na contramão, isso foi enfraquecendo a legislação. E você tem políticos muito populistas. É fácil vir aqui, e você tem aqui em Franca um pré-candidato que está falando isso. Vou dar ônibus grátis para todo mundo. Exato. O populismo isso é muito fácil. Também, Guilherme Biali, a palavra populismo também, nem todo mundo entende. Muitas pessoas misturam populista com popular. Não, são coisas diferentes. São populista diferentes. É aquele cara que mente para as pessoas para agradar elas, para convencer. É o cara que fica prometendo um monte de coisa e não cumpre. Então, assim, você tem um pré-candidato aqui na cidade que está prometendo ônibus grátis. Não existe ônibus grátis. É mentira dele. Alguém tem que pagar essa consulta. Não, ao vivo é assim que acontece. É assim. Mete o braço aí. É isso. Alguém tem que assim que você vai trabalhar no Congresso Nacional se você chegar? Com os enfrentamentos todos. Com enfrentamento. Então, assim,
Não existe isso. Então, se der ônibus grátis, alguém vai ter que pagar essa conta. Vai ter um aumento de imposto. Então, assim, se algum político te prometeu alguma coisa grátis, saiba, vai ter um aumento de imposto. Está na pauta a tarifa zero de transporte coletivo. O que você vê aí? Olha, sabendo que os municípios não têm recurso para isso. Não tem recurso. Eu entendo a importância do transporte público. Eu entendo que ele está acabando, não só em Franca. Você olha hoje o uso de ônibus em Franca, eu cheguei a falar com o pessoal da antiga São José, e eles assim, Guilherme, a gente saiu de 60 mil para 20 mil em poucos anos. Então, na verdade, o transporte público ele foi perdendo relevância. Deficitário. Exato. Deficitário é quando dá prejuízo. Dá prejuízo. Se vocês me apresentarem, se vocês que estão me vendo agora me apresentarem um dono de empresa que tem uma concessão, uma permissão de transporte coletivo, que tenha superávit, você me apresente e leve em qualquer programa de televisão, em qualquer rede social. As prefeituras estão tendo que tirar dinheiro de outras áreas para dar subsídio, para controlar as tarifas. Estou falando a verdade? É exatamente isso que está acontecendo. Então você tem um sistema que o sistema de transporte público hoje está falho. Então você simplesmente dá transporte, vou dar transporte gratuito para todo mundo. O custo vai a infinito. Sim. Então, assim, primeiro você precisa solucionar o problema. Então, e existem outras coisas. Você tem alguma ideia que pudesse mitigar essas reclamações do que ainda sobrou de usuário? Olha, por exemplo, aqui em Franca a gente sempre falou da possibilidade de vans fazendo transporte de bairro a bairro. A van tem um custo muito menor do que o ônibus, é muito mais simples, consegue se locomover melhor por alguns bairros e resolve o problema que hoje Franca tem. Você imaginou esses ônibus da empresa que está aí hoje, eu acho que é Move, né? Move. Você imaginou dirigir um ônibus daquele tamanhão no quadrilátero central de Franca? E muitas vezes vazio. Vazio, mas não tá tendo a demanda. Eu falo dirigibilidade. Você dirigir um ônibus ali pelo amor de Deus, ali na Alvino Freire. Os motoristas merecem um prêmio, né? Os motoristas de ônibus aqui em Franca. Todos estressados. Então, para eu entender, se a gente não solucionar esses gargalos de mobilidade... Não adianta vir com promessa, promessa populista, cara, que não vai solucionar o problema. As pessoas querem um transporte público de qualidade, as pessoas querem um transporte mais rápido. Eu tenho 2 empresas. E alguns dos meus funcionários... Você é empresário, então? Eu sou empresário. Mas você tem o quê? Uns 50 anos de idade? Eu tenho 39. Sim, a minha pergunta é 50 propositada. não, hein? A minha pergunta é propositada. As pessoas acham que jovem é incompetente. Mas você é formado em alguma coisa? Sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, em São Paulo. Tenho MBA e mestrado internacional. Olha só. Então você tem currículo. Tenho um currículo aí, além de uma experiência trabalhando em multinacionais por mais de 10 anos. Que multinacional você trabalhou? Olha, eu trabalhei aqui no Brasil na Vale Mineradora, e depois trabalhei na Johnson & Johnson e na GSK, que é uma empresa de farmacêutica. Dessas empresas com todos esses contratos e contatos multilaterais dentro e fora do país, qual delas te trouxe um arcabouço melhor, lições importantes para a vida pública, Guilherme Biali? Olha, muito boa pergunta. Eu acho que cada uma delas me agregou coisas diferentes. Porque na Vale eu tive a possibilidade de trabalhar com a parte financeira, foi quando eu aprendi a ter responsabilidade fiscal. Então, se você está eu trabalhava com logística na Vale, sim, né, com trem. Então, qualquer pequeno detalhe... Você pegava o trem na mão. Qualquer pequeno detalhe ali impactava muito no resultado, coisa de milhões. Então, é um cuidado e uma atenção a fazer as coisas da maneira correta. Um preparo técnico, um cuidado ambiental, que a Vale tem muita pressão ambiental. Então, tudo isso fez... mais tem, né? Muita. Então, tudo isso fez parte da minha formação. E depois eu entro na Glaxo, onde eu vou trabalhar com saúde. Olha que coisa. E saúde, Theo, é assim, cara, é hoje o maior gargalo que existe no Brasil. Sim. E eu não só trabalhei com saúde. Infelizmente, a violência em nível nacional em primeiro lugar, mas colado nela a saúde. Em Franca já é o contrário, é saúde e depois violência. Primeiro e violência em segundo. Tá. E aí, saúde, eu tive a oportunidade de trabalhar com saúde. O nome é Glaxo? Glaxo. A Glaxo, qual que é a especialidade dela? Ela vende medicamento, vacina, por exemplo, alguns medicamentos que as pessoas vão conhecer. Centrum é da Glaxo, Advil é da Glaxo, Cataflan, Sensodine, Corega, são todos produtos da Glaxo. Importantes,
Estão no mercado de fármacos, né? Mercado de fármacos. E eu tive a oportunidade de trabalhar com esse setor durante muitos anos em países diferentes. Então eu trabalhei em Portugal, trabalhei na Espanha, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na América Latina. Então com isso você acaba tendo uma exposição a modelos diferentes. Porque às vezes o curso de administração pela FGV te deu essa empregabilidade e essa facilidade? Olha, me deu o start inicial, né? Mas só o inicial. Depois a gente tem que... se virar. A gente tem que se virar, porque você entra no mercado... Conhecimento aprendido, é hora de praticá-lo. Isso, e aí você tem que ir pro dia a dia. Trabalhar em multinacional é uma pressão, é uma correria. Mas isso daí seria um estágio para ser candidato a deputado federal? Isso já começa a construir uma plataforma porque você quer ser deputado federal. Hoje você é pré-candidato. Hoje eu sou pré-candidato. É interessante essa pergunta, então, porque assim, como eu venho, obviamente, de uma família que meu pai foi deputado, essa questão da política está na minha vida desde sempre, desde os 14 anos. Você foi criado ouvindo falar em política. Fui criado ouvindo falar de política, participando de reunião, nós participamos de reunião junto quando eu ainda era criança. Mas o que realmente fez diferença para eu querer me candidatar, na verdade não foi quando eu estava numa multinacional, foi quando eu resolvi abrir minhas próprias empresas. Porque é quando você passa a enfrentar os problemas do dia a dia. Você está com duas empresas instaladas em Franca. Eu tenho 2 empresas em Franca. Eu tenho uma corretora de seguros e tenho uma farmácia. E é quando você passa a ser empresário... A corretora de seguros é aquela tradicional da família ou é a sua própria? Não, é da Obseg. Eu adquiri ela da minha família. Você adquiriu? Adquiri. O cara é cartelizador em termos de família, vocês viram? essa pujança, essa ousadia é da sua marca, né? Sim. Se tem uma coisa que eu tenho é coragem de fazer as coisas. Não, porque o seu pai é mais tranquilão, mais na dele, você já é mais arrojadão. Puxou mais a doutora Maria Eugênia, sua mãe? Olha, eu acho que é uma coisa muito minha, né? Por exemplo, eu não aceito injustiça. Eu tinha um chefe que falava isso e eu me identificava muito com essa fala dele. Uma coisa errada me incomoda. Tem gente que sabe lidar com coisa errada, que entende, que... Não, aquilo me incomoda. Eu vejo morador de rua em Franca, aquilo me incomoda, Théo. Você está falando do morador em situação de rua. Morador em situação de rua. Hoje até para falar é complicado. Você tem que ter um manual de gírias socialmente aceitáveis. Só que os caras que exigem manual são os caras que mais viram as costas. Exatamente. Não, e aí o pessoal assim, aquilo me incomoda. Não é porque me incomoda porque é feio, não. Me incomoda aceitar que uma pessoa esteja em situação de rua. Como é que chega a isto? Aí depois o cara fala, não pode tirar não sei o quê, porque é direitos humanos. Desde quando deixar alguém morar na rua é direito humano? Não é. Não, nós temos que distinguir direitos humanos dos direitos dos manos. São coisas bem diferentes. Não, e aí você deixa essas pessoas vivendo em situação de rua, o poder público faz muito pouco, praticamente nada, aceita isso. Essas pessoas viram vítimas do tráfico, elas viram mão de obra do tráfico, vítima do tráfico, vítima da criminalidade. São mulas, né? Porque às vezes a gente não vê isso, mas esse pessoal é vítima também da criminalidade. Sim. Eles são as maiores vítimas. E assim, aquilo me incomoda. E aí outras coisas assim, como empresário, eu vejo a quantidade de impostos que a gente paga, imposto sobre a folha de pagamento. Eu gasto 5 mil com funcionário, cai 2.500 na conta do cara. Será nem que não teria ele ganha e nem você tem lucros. Então, assim, não teria sido melhor talvez se ele tivesse ganhado 4? Claro. Então, assim, essas coisas a gente começa a ver quando a gente entra. Mas você acha que o empresário brasileiro, ele tem esse espírito quase franciscano de compartilhar aquilo que ele deixaria de pagar para o Estado? Não, com certeza não. Você precisa criar uma legislação. Exato. Trazendo a cogência na lei. É lógico, você precisa colocar numa legislação no qual o Estado deixa de cobrar isso. Porque o imposto em cima da folha de pagamento é o imposto mais burro que existe. Por quê? Porque ele desincentiva. Quem fez ele não foi com certeza. Porque ele desincentiva você a contratar pessoas. À medida que ele aumenta o custo da mão de obra, você tem menos incentivo a contratar pessoas. O imposto ele tem que ser sobre lucro. Isso assim, é uma coisa tão óbvia. Agora, recentemente eu estava conversando com um contador. Que você tem que avançar na tecnologia, que já é um desmotivador para a contratação de mão de obra humana. É mais barato você colocar um robô do que você contratar pessoas. Aí o que vai acontecer? Vão ter só robô e não vai ter emprego no futuro? Todo mundo vai viver de auxílio? Isso não faz sentido.
Eu estava conversando com um contador ontem, inclusive, e ele falou... Contador da área contábil ou contador de mentira? Não, um contador da área contábil, muito conhecido aqui em Franca. E a gente estava falando isso. Eu falando para ele, cara, o imposto sobre a contratação é um imposto que não faz sentido. Bom, Imposto então, sobre a folha não faz sentido. Não faz sentido. E ele assim, Guilherme, eu concordo, mas é uma briga grande. Eu falei, lógico que é uma briga grande, mas falta gente com coragem para comprar essa briga. Então hoje nossos políticos acabaram que se acomodaram muito na situação. Vê as coisas erradas e, não, é assim há muito tempo e tal. Esse comodismo eu não tenho, pelo contrário. Você tem essa disposição de lutar em nível de Congresso Nacional, de Câmara, deputados federais, sendo eleito para encarar esses desafios, eu tenho certeza. Mas uma das coisas que me chama a atenção, eu quero agora falar com os MEIs. Esse negócio é muito sério. As suas empresas são do tipo limitada? Eu tenho uma simples e uma... limitada. Limitada, mas estou dentro do simples. Tá. Nós, a partir do ano que vem, vamos ter um problema muito sério, que eu reputo muito sério, com os MEIs. Nós temos mais de 40 mil MEIs em Franca. Nós temos mais de 4 milhões de MEIs no Brasil. Aumentem o volume do que estou dizendo, é muito sério. A partir do ano que vem, quando você emitir notas, aliás, você vai ter que emitir notas se você vender para as PJs e para as PFs. Qual é a sua visão sobre isso? Essa reforma tributária, ela não vai perseguir esse cara que hoje em Franca substitui a indústria de calçados? Olha, Theo, esse tema é muito mais importante, muito mais preocupante do que as pessoas entenderam. Você está entendendo o que nós estamos falando? Os microempreendedores individuais vão ter que meter nota. Já vou falar outra coisa aí. Então, assim, as pessoas não entenderam a dimensão e o impacto da reforma tributária. Eu não sou contra a reforma tributária. Precisava. Tá. A unificação dos impostos era necessária, a simplificação era necessária. Sim. O que realmente é um grande risco é o split payment, que é aquele que... E aí, assim, eu vou explicar aqui, o cara vai entender na hora. Você não fica falando inglês, não, que eu mal consigo é o nome, infelizmente, é o nome desse. Repita o nome do... Split payment. É o pagamento cortado, vamos traduzir ele. Isso. Pagamento cortado. Então funciona assim, com o pagamento cortado. Isso que eu estou fazendo com o Guilherme Biali é para demonstrar que ele tem a oportunidade de ser conhecido como um candidato preparado, um pré-candidato preparado. Então, assim, como é que funciona? Como é que vai funcionar, né? Hoje, você recebe, você prestou um serviço, MEI ou simples, não importa, todas as empresas. Você presta um serviço, você recebe um cartão de crédito ou em Pix, e aí depois de um tempo você apura o imposto que você tem que pagar, desfaz os descontos e paga o imposto. Então o contador emite um boleto. Porque você acaba, em determinada operação, adquirindo até um crédito ali para você. Um crédito. Faz umas compensações. Como é que funciona no pagamento cortado, né? O split payment. Você vai receber R$1.000 pelo seu serviço. Isso é importante você quantificar e exemplificar. O que você acha que o governo vai fazer? Ele vai já cortar uma parte e tirar a parte dele. Então, você fez um serviço R$1.000. Só vai cair na tua conta 730. Então, a diferença, os 270, né? Os 27%, já vai direto para o governo. Mas eu tinha um crédito, mas essa nota não foi isso, mas isso aqui foi um reembolso. Problema seu. Vão tocar você para um processo administrativo interminável. Interminável. Problema Nessas seu. Alturas, sua empresa já faliu. Você que vai atrás do governo para tentar recuperar, o governo cobra à vista e vai te devolver em 30, 60, 90. O deputado federal, Guilherme Biali, vai fazer uma alteração, vai propor uma mudança nessa legislação? Com certeza. Eu acho isso inevitável. Não dá para manter do jeito que está aprovado. E olha que vai começar a vigorar o ano que vem. O ano que vem está aí. Começa a vigorar o ano que vem. E as pessoas, quando votaram esse projeto, a minha teoria é que eles não leram o projeto. Mas não leem mesmo. O que não é incomum no Congresso brasileiro. Não, são os técnicos. O Congresso brasileiro é uma vergonha, né? Então, assim, não é incomum no Congresso as pessoas não lerem. Eu acho que eles não leram o projeto e aprovaram ele. Agora que os contadores começaram a explicar o que é o processo, é que as pessoas estão entendendo o impacto disso na vida delas. Então já existe uma discussão de adiar a obrigatoriedade do split payment, até porque não tem nem sistema para fazer isso funcionar. Então, assim... Você acredita que nem a parte de tecnologia de sistema de informática não está adequado para isso? Pensa comigo, por exemplo, lá na minha farmácia. Sim. A gente tem um sistema, né? Hoje você tem duas aqui em Franca. Eu tenho duas aqui em Franca. Uma na Emílio Paludeto? Isso, do lado da Ípica, e a outra em frente ao Hospital da Unimed. Certo.
E aí, lá na farmácia, a gente tem um sistema. Você fez uma compra, imediatamente sai uma nota fiscal. 100% dos nossos produtos sai nota fiscal. Não Tudo sai uma bala de lá documentado. sem ter nota fiscal. Sim, não sai nenhum produto lá de dentro sem nota fiscal, ponto. Aí não tem... Farmácia não tem esse problema. Isso é importante. E aí, só que, semana passada, por exemplo, o sistema da Secretaria da Fazenda ficou 2 dias sem funcionar. E aí? Você emitia todas as notas em contingência, isso não tinha um problema, porque eu pago o imposto um mês depois. E nesse sistema que paga na hora? Que vai ser esse que querem trazer para o MEI. Aí tá lá, o Pix caiu, o governo segurou 27%, não tem a nota fiscal para vincular, o governo vai falar que eu tô sonegando, mas não sou eu, é o sistema da Fazenda que tá fora do ar. Fechando esse tema, há um propósito seu de mudar essa legislação, principalmente com o MEI. Com certeza. Tá, mas agora tem um problema aí. A hora que você tem que contabilizar tudo, ter todas as peças, as peças de controle de entradas e saídas, contribuição, a sua pontualidade com o chamado fisco, não é? Sim. Que é o governo atrás de você, o leão, né? E com fome. Olha só, eu não terei que ter um contador, um técnico de contabilidade, não terei mais essa despesa, porque hoje é facultativo, você atingir o limite do MEI, tá tudo bem. Você não tem essa obrigatoriedade. Não vem aí mais um peso? Corre o risco de vir, por quê? Porque o governo vai morder a parte dele lá de cara. E aí você vai ter que precisar de alguém para te ajudar a pegar de volta o que o governo mordeu a mais. E que sabe cuidar da sua papelada. E que sabe cuidar. E aí, Theo, assim, por isso que é tão importante, eu falo assim, Franca precisa de um representante em Brasília. Isso é um fato. Franca precisa de um deputado federal. Mas nós temos que ter muita atenção em quem vai ser essa pessoa. Tem que ser alguém que tenha condições de discutir essas coisas. Mas não basta ser bonzinho, educado e popular para ser deputado federal? Não, principalmente deputado federal, Theo. Se for assim, um deputado estadual, a discussão dele é muito mais orçamentária. Um deputado estadual, a principal função dele é discutir o orçamento do estado e priorizar a região. Um deputado federal, além da questão das emendas, que é importante, ele discute temas nacionais muito importantes. Nós precisamos subir. Não é uma coisa localizada, você pensa em todo o país, na federação. Na federação. Você não vai discriminar norte, Você cria nordeste. leis que mudam o futuro do país, que impactam no dia a dia das pessoas. Que impactam o presente. Então nós precisamos de pessoas que têm condições de estar lá, representando Franca, mas também discutindo temas nacionais. Como é que você chegar lá e falar, não vou participar, não tem conhecimento. Guilherme Biali, nós temos uma lista que, Yasmin Neres, vamos passar de 10 pelas nossas contas aqui, só em federais. Nós vamos seguramente passar de 20 candidatos entre estaduais e municipais. Nós não vamos morrer prensados na mesma porta por falta de votos para conseguir o quociente eleitoral? Olha, Theo, aí eu tenho duas coisas para comentar. Primeiro que candidato de verdade, até onde eu sei, só tenho eu. Por quê? Os outros são candidatos a prefeito fazendo nome pra você não está sendo arrogante? Não. Vão chamar você de arrogante. Não, pode falar, pode gravar, pode vir. Eu não, mas tem pra mim, eles não são nem candidatos Mas você acha que são candidatos a prefeito e a vereador? São, eles estão só usando essa eleição como trampolim. Inclusive, tem alguns deles que, se você perguntar, ele nem nega isso. O objetivo é ser prefeito de Franca daqui 2 anos. Então, eles falam assim, não. Esta eleição é um trampolim. Eles não têm intenção nenhuma de ganhar. Se eu passar uma baba de quiabo na plataforma do trampolim? É você que tem que passar, não sou eu. O candidato é você. Então, assim, a minha ideia é justamente ser transparente com isso, com as pessoas, que as pessoas vão saber. E por que eu digo que eu sou candidato de verdade? Porque eu fiz um planejamento. Será que daqui a 2 anos você não vai vir aqui para ser entrevistado, se Deus quiser, como candidato como deputado. A prefeito? Não, como deputado. Você virá só para prestar contas no mandato. Eu volto como deputado. Coerência. Coerência com C maiúsculo. Então, assim... Se fosse Carol, seria com K. Então, assim, e por que eu digo que eu sou o único candidato? Primeiro porque eu me preparei para isso, eu tenho perfil para isso, e eu fiz uma escolha de partido para isso. Então, quando você fala, Guilherme, não corre o risco de não eleger ninguém pelo número de candidatos, porque mesmo eles sendo candidatos a prefeito, eles vão atrapalhar. Corre o risco. São candidatos. Só que, quando eu escolhi o PSDB, e foi uma escolha ideológica, mas que veio junto com essa escolha ideológica um fato muito interessante. A matemática é importante em política. A matemática é muito importante. Não vem com puritanismo aqui não, porque isso não existe.
E aí, o PSDB é um partido que já elegeu deputado, que o Adermes foi eleito com 26 mil votos. Mas ele deu uma sorte desgraçada. Cuidado, ele era o 59º suplente, mataram 50, nomearam 60 mil, aí só sobrou ele. Mas eu não chamo de sorte. Eu não chamo de sorte. Isso não é sorte, isso é rabo. Não, eu não chamo de sorte. O PSDB faz isso com frequência, porque ele tem um planejamento em cima das suas chapas. Mas isso daí não implica que o PSDB é um partido de negociações? Não, porque quase negociatas, porque hoje o PSDB não está mais pro lado do PT do que pro lado do centro-esquerda. Não, de jeito nenhum. O PSDB nunca foi coligado do PT. Mas por que o Lula falou que era melhor disputar a eleição que depois que nasceram os bolsonaristas, que eles foram entender o valor do PSDB para efeito de democracia? Não tinha um jogo ali, não? Não, você sabe que o pessoal da extrema-direita tem esse discurso. Não eram duas putas reunidas. É o teatro da tesoura, não eram duas putas reunidas ao meio-dia de roupa social de obia e à noite nos seus prostíbulos, não? Não, na minha visão, não. Eu estou colocando que dá nojo, isso é. Sim. Existe essa discussão, que é o famoso teatro das tesouras, que o pessoal do Brasil Paralelo criou essa expressão, eles gostam. em que diz que o PT e o PSDB, na verdade, têm a mesma coisa. Eu acho que tem mesmo. Eu vou te dar a minha visão. Você tem um espectro político. O espectro político vai da extrema esquerda, que é o PSOL, que é extrema, já passou do ponto, na minha visão. E vem caminhando. Vou te apresentar os meus amigos do PCO. Do PCO, mas eu gosto do pessoal do PCO. Eu tenho mais problema com o pessoal do PSOL. O pessoal do PSOL, para mim, faz mais mal pro Brasil do que... Eles são radicais demais. São muito radicais. Mas tem candidatos aqui e nós vamos entrevistar, viu? E tem pensamentos errados sobre o Brasil. Então, o pensamento deles sobre segurança pública é um pensamento errado, que faz mal pro Brasil e que é perigoso. Então, se você vai entrevistar, não sei se ele virá, porque ele não tem falado nada de Franca, ele não tem nem vindo da Franca, mas se ele vier, você pergunta para ele. O convite está feito, né, Yasmin? Ninguém ficará sem convite. O candidato de Franca que você não vir aqui em eleições 2026, conhecer para eleger, do portal Notícias de Franca, sua folha e do Tel na Tela, que você não vir aqui, ele afinou. Tem gente querendo minutinha de perguntas. Tem gente querendo esboço. Porra, eu não sei o que eu vou perguntar. Eu tenho que tirar isso do candidato. Ele não se faz conhecido. Isso daqui é 171, não tem nada escrito aqui. Olha aqui, se você entender, vê se você entende aqui. Poxa, democracia se faz assim. É claro, e sem combinar a pergunta. Não é verdade? Nós não combinamos nada? Nada. Não vazou nada, não? Nada. Tá, eu quero voltar Mas então. aí deixa eu só terminar o raciocínio da cara. distinção. Então você tem o espectro político, você tem a extrema esquerda, e aí você vai vindo caminhando. Você tem o PT, você vai ter o PSB, depois, em certo momento, você tem o PSDB. O PSDB é um partido de centro-direita. Então ele não é igual ao PT, mas ele não está tão longe do PT quanto está a extrema-direita. Onde você vai ter um republicano. A quantos metros o PSDB está do centrão? Olha, vamos lá, centrão é uma expressão complicada. É mesmo? Vamos lá, que aí a gente tem duas coisas. A gente não entende Uma isso. coisa é ser de centro, Sim. Outra coisa é ser centrão. Centrão. Um partido de centro, como o PSB, como o PSDB, são partidos que acreditam que existem coisas boas na esquerda e que existem coisas boas na direita. Por isso que algumas pessoas vão dizer que ele está muito próximo do PT. Porque tem algumas coisas que o PT defende que o PSDB defende. Não é Exato. possível. Por exemplo, o PSDB, o Bolsa Família, que é um programa do governo do PT, surgiu baseado em programas assistenciais Isso é coisa do dona PSDB. Ruth Cardoso, gente. Da dona Ruth Cardoso. Fernando Henrique, acorda para Jesus. Os caras só rebatizaram. Se não fosse dona Ruth, os pobres estariam na miséria extremada. Exato. Então o PT e o PSDB não estão tão longe quanto a extrema-direita. Então, o que aconteceu é que o bolsonarismo surgiu e ficou mais à extrema do que o PSDB. Não, quer saber do centrão. Opa, o pai dele, eu derrubei água no pai dele e agora ele derrubou mim. Veio pra vingar o pai. Eu tô me vingando. Vamos seguir. Tá. Vamos seguir. E aí, o centrão é uma expressão que se criou para um grupo de partidos que não tem identidade ideológica, que são viscerais. Eles estão ali conforme os cargos que lhes são oferecidos. Você tem um exemplo clássico. Eles ficam entre o carrapato e o sanguessuga. Você tem um caso clássico aqui em São Paulo. PSD, partido que tem aí candidato a deputado estadual e federal em Franca.
Pergunte para ele com quem que o partido dele está a nível estadual e eles vão te responder Tarcísio de Freitas. Pergunte com quem que o partido está a nível, eles vão te responder Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim... Quer dizer que o Caiado corre o risco de simplesmente... O Caiado corre o risco de não ter apoio nem do partido dele, porque o partido dele apoia o Lula a nível federal, apoia o Tarcísio a nível estadual. Mas o Kassab Kassab não foi caçado, ele é o vice do Caiado. Bom, é o nome que está se dizendo para ser vice. Mas ele já se anunciou. Mas assim, e se o Caiado perder a eleição, ele vai apoiar quem ganhar. Não é para negociar segundo turno? Para negociar ministério, espaço. E aí, isso é o Centrão. O Centrão, ele não tem... O PSDB não tem ministério no governo Lula, não tem nem secretaria no governo Tarcísio. Porque o PSDB tem uma ideologia. Ele defende aquilo que está alinhado com a ideologia dele. O Centrão, ele vai conforme a música. Né? Então, assim... O governo não importa. O governo não importa. Então, é o governo Lula, o Kassab está com o Lula. É o governo Tarcísio, o Kassab está com o Tarcísio. Tá. E aí os deputados estaduais vão vir aqui, eu quero ver eles defender. O que mexe nesse coração? Olha, uma das coisas que mais me motivam a estar em Brasília, tem alguma coisa que eu considero especial demais. Eu quero fazer como deputado federal. Olha, muito boa a pergunta, Theo. Tem várias pautas que eu defendo, mas tem uma que eu tenho uma atenção e uma responsabilidade maior, que é a questão da saúde. Né? Então, não só... Que é o problema número 000, vem antes de todos de Franca. Exato. E o segundo do Brasil. E não só pela minha própria experiência profissional, trabalhando na indústria farmacêutica, tendo farmácia, como pela experiência dos meus pais. Seus pais são médicos. Então, certo. assim, a questão da saúde é uma questão que realmente tem muita atenção minha. E eu tenho um projeto muito específico para a saúde, muito claro. Seu pai é uma das colunas invisíveis da APAI. Sim. Uma das colunas invisíveis da FEAPAI. Da FEAPAI e da Confederação. E tem uma relação com a questão de saúde histórica. Você nasceu lidando com isso, escutando essa conversa o dia inteiro, fora de horário de expediente. E baseado até no que ele defende, assim, que ele defendeu nas eleições passadas, eu criei um projeto, que é um projeto que coloca prazo para atendimento na saúde. Ora, caramba. Então, assim, você precisa de uma consulta médica. Você vai ter lá X dias para essa consulta. Mas na UBS não pode esperar em torno de 60, 90 dias? Não pode. A pessoa vai só piorando. Mas espera só a consulta, vou te mandar para exame. Não, aqui em Franca hoje é assim. Você demora 90 dias para uma consulta, mais 90 dias para fazer um exame, mais 90 dias para arrumar uma consulta com o especialista. Aí, o problema Quando eu volto com os exames, será que eu já melhorei, ou já bati o pé, já cancelaram o meu CPF? Quase. Em alguns casos corre o risco, porque a doença vai piorando. Você acha que dá para legislar nessa área? Dá. Porque assim, a iniciativa privada já tem. Olha que loucura. A Anvisa coloca regra para iniciativa privada. Então a Unimed Franca, se você é cliente Unimed Franca, talvez você saiba disso. Claro. Se você não souber, ela tem 7 dias para te arrumar um médico. É verdade. 7 dias. Agora, por que a Unimed... é punida. Não arrumou, é punida. Por que a Unimed tem 7 dias e a prefeitura não? Mas a prefeitura tem estrutura para isso? Claro que tem, Theo. É uma questão... O Brasil é um dos países que mais investe em saúde no mundo. Não é falta de dinheiro. Agora, é falta de quê? De gestão. A saúde aqui em Franca, a pessoa parece uma bolinha de ping-pong. Vai daqui para lá, de lá para cá. Assim. Vai perdendo a força. E assim... não existe uma gestão, não existe uma triagem correta. Você chega no pronto-socorro, tem lá gente com gripe e tem gente que foi atropelado ali, entendeu? Assim, não existe uma triagem correta. Você chega em ambientes que tem crianças que têm uma imunidade diferenciada, no meio de pessoas tossindo por uma grave. Exato. Então assim, você não tem uma triagem correta, você sai do exame, você sai da consulta. Por que você não pode sair da consulta do generalista já agendado para o especialista? Por que você tem que ir fazer ir para outro lugar, ligar não sei aonde? Então, quer dizer, uma questão de gestão. Dessa lei que você tem, de uma proposta de lei que você tem de âmbito federal, talvez seja até uma lei complementar ou desse nível, porque vai implicar em algumas mudanças da Lei 8.080. Sim, a 8.080 é que criou o Sistema Único de Saúde. E você sabe que vai ser uma guerra muito grande. E tem armamento aí, intelectual, bagagem. Tem, porque as pessoas, mais do que armamento intelectual e bagagem, tem necessidade da população. Você vai representar o que acontece. Exato. Então assim, você define prazos. Se já a iniciativa privada já tem prazo, não tem lógica, a pública não tem. Já começa. Me conta uma coisa.
Por que o serviço público ele é tão mal interpretado? Os chamados gestores de plantão, que são os prefeitos, governadores e presidente da República, não estão falando nem dos servidores. Os servidores não são vítima da incompetência desses gestores? São. Eles não poderiam ter uma eficiência muito maior? Com certeza. E aí o deputado federal, ele não pode implementar também uma legislação para isso? Pode. É assim, a questão o funcionalismo público brasileiro, ele é muito bom. Ele tem pessoas muito técnicas, tem pessoas muito capazes. Praticamente 100% entraram por concurso. Pessoas que entraram por concurso, que passaram em provas difíceis, que têm muita experiência no que fazem. A própria prefeitura, você vai à prefeitura, você conversa com os técnicos, claro. Você vê que o domínio que eles têm da legislação e o domínio que eles têm do trabalho deles é impecável. Perfeito. Mas cabe, eles precisam de um líder, eles precisam de um guia. Se essa liderança tá... bate pra cá, bate pra lá, muda isso, muda aquilo, não tem uma liderança de fato, fica brigando com eles, aí não vai nada, não funciona. Então, o gestor público, ele tem esse papel de ser o maestro da prefeitura. Ele não vai conseguir fazer tudo, a prefeitura tem milhares de pessoas. Sim. Então, ele precisa ser quem vai dar as diretrizes principais e precisa ter coragem para fazer as coisas. Tá, como você se apresenta com um único candidato a deputado federal por Franca, e você demonstrou as razões pelas quais você faz essa afirmação tão segura. Pelo menos o único que quer ser eleito, os outros só querem ser prefeito. Olha só, ou vereador ou vereadora, né? Nessa mesma linha que tem muita... O tempo vai dizer que o Guilherme Biali está colocando é majoritariamente verdadeiro. Isso não é profecia, isso é repetição de fórmulas desgastadas. Tá, tem mais algum item que você quer trazer em conhecer, para eleger em eleições 2026? Nós estamos nos minutos finais e nós não podemos deixar que seu tempo se esvaia sem você trazer mais algum outro ponto que fala, não, Theo, isso eu preciso dizer. Olha, Theo, eu quero falar, e a gente só passou por cima, da importância de Franca ter uma representatividade, principalmente a nível federal. Franca é uma cidade muito boa, mas que tem crescido graças à iniciativa privada. Porque do lado público, nós estamos atrás de Barretos, de Araraquara, de São Carlos, de Ribeirão Preto, de todas as cidades da região. Elas têm muito mais investimento do governo federal do que Franca. Franca, ela precisa ter uma representação. Na eleição passada, Franca deu muito voto para candidato de fora. O que aconteceu? A cidade não elegeu ninguém e ficou sem voz nenhuma. Por pouco, quase que ficou com um deputado estadual e meio. Porque o segundo deputado estadual teve 10 mil votos aqui, 40 mil votos fora, quase não vem em Franca. Foi eleito fora daí. Foi eleito por fora de Franca. Foi uma coincidência ele ter tido um pouco mais de voto aqui. Então, assim, uma cidade do tamanho de Franca tinha que ter mais voz, tinha que ter mais representação. E voz é assento. Exato, tem que ter cargo lá. Na Lesp, na Câmara Federal. Tem que ter cargo. Já faz muitos anos que a gente não tem ninguém. E isso faz com que a cidade perca as coisas. Isso faz com que a cidade não tenha ninguém para representar ela e lutar por ela lá. Você assim, é casado? Sou casado. Tem 2 filhos? 2 filhos. Que idade tem essas crianças? O mais velho tem 4, o mais novo tem 2. É para o Biali e a sua mãe chamar de meus netos. Os netos. Coisa linda. Isso é família. Eu sinto a família muito atacada por alguns setores da sociedade no campo político, como se a família fosse um mal. Como é que defende a família num país eminentemente cristão? Olha, a família, para mim, no meu caso, ela é a minha base completa, né? Parte das razões que eu decidi voltar ao Brasil, voltar a Franca, foi para estar próximo da família. Coisa maravilhosa. Então, para criar os meus filhos próximos dos avós, tanto os paternos quanto os maternos. São fundamentais na criação dos meus filhos. E para mim, família é isso. Isso prepara o ser humano para a vida aqui fora? Exato. Então, assim, para mim, família é isso. Você tem que estar... A família é o teu núcleo mais próximo, é a tua proteção, é quem você... mesmo que você brigue com o irmão ou com alguém, na hora a reconciliação vai ter que vir para o bem geral de todos. Na hora que você... Minha mãe sempre fala isso. Ela fala assim, vocês dois não podem brigar, falava para mim e para minha irmã. Porque na hora que tudo cai em volta... É na família que você se apoia. Você tem apoio. E assim, e eu acho que acabou se interpretando errado algumas coisas por extremismos, Theo. O problema do Brasil são os extremismos. Sim. Então você tem um cara da extrema direita
que tem um conceito muito fechado de família, e você tem um cara da extrema esquerda que parece que quer destruir a família. Sim. Então, assim, não, cara, aí que vem a ponderação. A virtude está no meio. A virtude está no meio. Então, quando você olha e fala, cara, a família é sim fundamental, mas nós podemos ter uma interpretação um pouco mais aberta sobre família. E não estou nem falando da questão de homossexualidade, mas de que família muitas vezes é pai e avô, às vezes é um tio, às vezes é um irmão, não necessariamente pai, mãe, filho. Muitas vezes a família ela tem um espectro ampliado. Tem muitas avós que são mães, tem muitos avós que são pais. Teremos um escudo da família em Brasília. Opa, com certeza. Isso é importante. Nós vamos fechar, mas eu não vou deixar de bater a sua carteira. E essa segurança, onde nós temos os nossos criminosos, eu não tenho, vou dizer de novo, tá? Temos nossos criminosos. Você pode roubar o celular para tomar uma cervejinha. E você tem as saidinhas, você tem as saidonas, você tem tratamentos diferentes para alguém que simplesmente comete um vandalismo, é julgado como um golpista de Estado. Isso não é um rompimento do Estado democrático de direito à luz da Constituição? Olha, Theo, esse tema da segurança pública, ele me cai muito especificamente. Não sei se você sabe, mas eu sofri uma tentativa de assalto há alguns anos. Não. A pessoa chegou na porta da minha casa, estava eu, minha esposa, meus pais, meu filho, minha esposa grávida, e a pessoa deu um tiro contra mim. Meu Deus. A pessoa deu um tiro, esse tiro ficou 20 centímetros de distância de mim com uma 12. Poxa vida. Calibre 12. Que muitos policiais nem sabem o que existem. Nem tem acesso. Não tem acesso. Inclusive, mas o bandido tem. Inclusive, a gente teve essa conversa na época da falta de armamento, né, da polícia, principalmente da Polícia Civil aqui em Franca, eles não têm. Não tem. O Estado não fornece. O Estado não fornece. E aí, Theo, olha que coisa louca. Por 20 centímetros ele não me acertou. Certo. Se ele tivesse me acertado, eu tinha morrido. Era um calibre 12. Não tem a dúvida. E sabe ele? Estaria solto. Sabe por quê? Porque ele tinha 17 anos na época. 17 anos, cairia no ECA. Então, aí dá vontade de fazer eco. Aí fica ali, é uma criança, né, de 17 anos armada dando tiro. Dá pra arrochar esse ECA? Com certeza dá. Pra dar um aperto? Chave de fenda tem mão pra rodar? Crime de alta periculosidade, assassinato, essas coisas pra mim não existe maioridade penal, não tem sentido isso. E é um tema para debater e, claro, o Congresso Nacional é um local para isso. O Congresso precisa ter coragem de enfrentar isso, Theo. O Congresso precisa ter coragem. E tem que parar com esse discurso daí da extrema esquerda, por exemplo, essa questão da maioridade penal. Sabe por que não votou? Porque o PSOL disse que se colocasse para votar, não falou que ia votar contra, disse que se colocasse para votar, não votava mais nada no Brasil, que eles iam colocar de ponta cabeça. Isso é público, você vai entrar no site do PSOL, tá desse tamanho lá. Vai para a instrução e vai. Entendeu? Olha, se eu não cortar o Guilherme Biali, ele vai falar mais do que eu. Vá falar em Brasília, cara. Opa, com certeza. Vá falar no Congresso Nacional. Lá é o local pra gente discutir. Aqui tem horário, aqui tem time, cara. Guilherme Biali, prazer trazer a sua vivência, embora jovem, a sua experiência de vida, a sua formação acadêmica, a sua formação moral, né? Obrigado por dar essa oportunidade em você ser conhecido. É preciso conhecer para você poder eleger. Faça a escolha séria, faça a escolha sua, não que alguém sugeriu. Pondere as recomendações. Ele está dizendo, Franca precisa ter pelo menos um deputado federal. É você? Opa, se o pessoal acreditar e permitir, com certeza. Mão gelada, coração quente. É isso? Isso aí, então. Muito obrigado. É porque o estúdio está quente e você me deu um banho. Vingou o papai doutor Biali, meu amigo, meu irmão. É isso aí. Obrigado, Guilherme Biali. Obrigado, pessoal. Boa sorte e tendo novidades, nos avise. Eleições 2026... Conhecer para eleger, Theo da Tela e o seu portal de notícias, Notícias de Franca.